Vinda do Senhor Jesus. É isso aí, que alegria, que privilégio. Amém. No final a gente vai orar por vocês também. Que alegria que deu certo de vocês estarem aqui. A gente tem feito essas mensagens da série Rumo ao Calvário, né? Os últimos dias, os últimos momentos de Jesus, e nós temos passado através do evangelista Mateus. A gente tem passado esses últimos momentos com Jesus. Jesus em Betânia, recebendo a unção de Maria, recebendo o perfume quebrado e derramado sobre a sua cabeça. Semana passada nós falamos sobre Judas, o traidor. Eu recebi algumas mensagens durante a semana de pessoas dizendo: eu nunca tinha parado para pensar que Judas poderia ter outras motivações e tal. Que interessante. E nós falamos sobre a ressignificação do vinho e do pão, como nós acabamos de cantar, de tudo aquilo que o Cordeiro de Deus, que foi conhecido antes da criação do mundo, o sangue do Cordeiro, foi dado por nós. E nós falamos sobre tudo isso, né, como que Jesus ressignificou a Páscoa, agora apontando para o seu próprio corpo e para o seu próprio sangue, a verdadeira libertação dos pecados, a verdadeira libertação final, né? A verdadeira libertação de tudo aquilo que nos prende verdadeiramente e de forma final. E aí hoje nós vamos continuar na mesma quinta-feira, que a gente chama de Quinta-feira Santa, que é a quinta-feira anterior ao domingo de Páscoa. Jesus já se reuniu, quem estava aqui semana passada e quem ouviu a mensagem, às 18 horas com seus discípulos, para começar a celebrar. E foi uma noite longa, né? Jesus se reuniu com os discípulos, ele lavou os pés. Mateus não conta isso, mas João conta. Teve todo esse bafafá de quem seria o traidor. E depois Jesus celebra a refeição com seus discípulos. E naquela mesma noite, tarde da noite, Jesus experimenta o seu momento de maior angústia nos 33 anos que ele viveu como um de nós. O momento, vamos dizer, mais, se fosse hoje, a gente iria dizer, o momento mais deprê de Jesus, o momento que ele experimentou maior treva, o momento que ele experimentou a angústia maior, está para acontecer. E foi ali no jardim do Getsêmani. E nós vamos ler Mateus capítulo 26, a partir do versículo 30 até o versículo 46. Você pode ler aqui comigo, você pode ler aí na sua Bíblia. Mateus 26, do 30 a 46 diz: depois de terem cantado um hino, isso aqui é uma coisa que o Max Lucado escreveu há muitos anos atrás, eu nunca esqueci. A gente mataria para saber que hino foi esse que Jesus cantou, né? Com certeza ele estaria no top 1 até, espero, né, que na igreja de Jesus o hino que Jesus cantou estivesse nas paradas de sucesso, né? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Ele já tinha falado: um de vocês vai me trair. E agora ele diz: todos vocês vão me abandonar. Tá bem. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro, como sempre, respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro só puxou o coro, né? Todos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Essa é a palavra do Senhor, um texto pesado e, como eu disse, angustiante, que nós vemos a plena humanidade de Jesus. Nós vemos Jesus, acho que no ápice, a gente sabe, né? A gente sempre diz isso, se você frequentou escola dominical, fez tudo direitinho, você sabe que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas tem momento, e ele foi 100% Deus e 100% homem, desde o momento que ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Mas tem momentos da trajetória de Jesus que nós vemos Jesus mais Deus, vamos dizer assim, né, que brilha mais a face divina de Jesus. No Monte da Transfiguração, quando ele acalmou a tempestade, quando ele ressuscitou a Lázaro, fica mais fácil da gente olhar e falar: caramba, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E tem momentos, e eu acho que aqui é o ápice desses momentos, onde a gente consegue ver um Jesus muito humano. A gente vê Jesus cansado, a gente vê Jesus chorando, a gente vê Jesus entristecido, mas aqui nós vemos Jesus no ápice da sua angústia. Ele, sendo filho de Deus, sabendo da sua missão como filho de Deus, ele não deixa de sentir a angústia do que está para acontecer. O jardim do Getsêmani ficava e fica, se estivermos corretos, no sopé, ali bem embaixo do Monte das Oliveiras. Depois do Vale de Cedron, no lado oposto ao Monte Moriá. Então aqui, se você prestar atenção, é uma vista das muralhas, aqui da Porta Dourada, onde estava o templo, visto de onde é o Jardim do Getsêmani. Aqui é o Vale de Cedron, então nós temos um monte aqui e o Monte Moriá. Então aqui é o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron e o Monte Moriá, onde está o templo. Então do Jardim das Oliveiras, do Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, você vê o templo do outro lado. Você vê, hoje nós vemos onde estaria o templo, porque o templo não está mais lá. No tempo de Jesus, Jesus via o templo. E como o próprio nome do monte diz, esse jardim do Getsêmani, ele era um jardim cheio de oliveiras. O próprio nome no hebraico faz referência a uma prensa de azeitonas. E por isso, aonde, a azeitona é prensada e dali se faz o óleo. Dali se faz o azeite. Aqui está uma pessoa que não gosta de azeitona e ama azeite, Então, é da azeitona que ela é prensada e faz o azeite. Então, o nome fala dessa prensa onde se produz o óleo e o azeite. E ali no jardim do Getsêmani há oliveiras centenárias e algumas até, dizem os especialistas, milenares. Talvez algumas que estão ali até hoje já estivessem quando Jesus estava ali orando. Isso é muito legal de pensar, de imaginar. Você poder estar no lugar exatamente que talvez uma árvore que estava ali quando Jesus estava ali. São as oliveiras mais antigas do mundo, com centenas e centenas e talvez até milhares de anos. Quando o Edir Macedo construiu o Templo de Salomão aqui no Brás, eles trouxeram oliveiras de Israel. Se você passar lá, como uma obra, aquilo ali é uma questão teológica imensamente complicada, mas como uma obra arquitetônica é do queixo cair. A gente morava ali perto, e ali tem as oliveiras que foram trazidas de Israel para serem plantadas no Templo de Salomão do Brás, não o Templo de Salomão verdadeiro. Então o que acontece? As oliveiras, agora preste atenção, as oliveiras, os seus frutos e o óleo que era produzido sempre tiveram um papel muito importante na vida de Israel. Lembre-se que Israel está num deserto. E essa árvore, ela cresce mesmo em meio a condições extremamente adversas. Ela cresce com pouca água, ela cresce com muito calor, ela cresce num solo duro, difícil, seco.
E mesmo assim ela produz os seus frutos e dá azeitona. E da azeitona, o fruto da azeitona, o óleo, o azeite, é um produto muito valioso no mundo antigo, que serve para N, até hoje a gente usa o azeite para tantas e tantas coisas. A gente usa óleo para tantas coisas, né? Desde efeitos medicinais, para cozinhar, para questões até de passar nas coisas, para preparar. Enfim, imagine na cultura de Israel como isso era importante. Por quase 8.000 anos, o azeite é um dos elementos básicos da culinária mediterrânea. Né? Se você vai em restaurantes de culinária mediterrânea, tem muito azeite. Sempre a comida regada a muito azeite, porque isso faz parte dessa cultura. E aí, é interessante que a Bíblia faz muitas referências às oliveiras, no Antigo Testamento, como símbolo do próprio Israel e do chamado de Deus a Israel. Muitas vezes Deus usa a figura, nos profetas, a figura da oliveira para dizer que Israel precisava ter a mesma fidelidade que a oliveira, no sentido de, em terreno seco, em meio a dificuldades, em meio a lutas, você tem que frutificar, e você tem que permanecer, porque a oliveira não simplesmente frutifica, mas ela frutifica e permanece, ela está ali para contar a história. Então Deus usa essa figura para dizer para Israel: Israel, eu te chamei. Você vive num mundo seco, você vive num mundo árido, você vive num mundo de lutas, você vive num mundo de condições adversas. A gente não vive no mundo dos ursinhos carinhosos, onde tudo é perfeito, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso, onde a gente é crente o tempo inteiro, né, deveríamos ser, mas assim, a gente só tem coisa linda, só coisa espiritual, só coisa maravilhosa. A gente vive num mundo caído, a gente vive num mundo em pecado, a gente vive num mundo com gente egoísta, a gente vive num mundo com traidores sentados à mesa de Jesus, a gente vive num mundo que os discípulos falam: eu vou te amar até o fim. Às vezes estão cantando no culto com a mão levantada: eu vou ficar até o final. Jesus está falando: meu amigo, se não for a minha graça, você não vai. Você não vai permanecer se não fosse a minha graça. Né? A gente vive num mundo caído, e Israel vivia num mundo cercado por outros impérios. Um povo desse tamaninho. Está saindo som? Está saindo? Um mundo desse, um país desse tamanho, um povo pequeno, com impérios. Está oscilando, não está? Estou com a impressão que está oscilando. Deixa eu ver. Melhorou? Ou quer que troque? Ei. Chegou? Israel é um povo pequeno, no meio de grandes impérios, no meio de gente poderosa, no meio de gente, sabe, com tantas ferramentas. E Deus está dizendo: eu chamei vocês para serem como a oliveira, para vocês permanecerem com fidelidade, para vocês permanecerem fiéis. O Salmo 52, no versículo 8, diz: mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. O salmista dizendo: eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Eu estou com a impressão ruim do microfone, eu vou trocar com fio, tá? Pronto, que aí não tem erro. Vou ler de novo, Salmo 52, 8, que diz: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. O símbolo de fidelidade. Confio no amor de Deus para todo sempre. Jeremias 11, 16, depois você pode ler na sua casa. Deus diz que chamou Israel de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Mas olha o que Deus diz: pela idolatria, pela infidelidade de Israel, do povo, ele incendiaria essa árvore, colocaria essa árvore em fogo, em chamas. Romanos 11, um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, que Paulo fala, Romanos 9, 10 e 11, do chamado de Israel, e como os gentios se encaixam na missão a Israel. Paulo diz uma coisa muito bonita, ele diz que a Israel é a oliveira, e que nós, os gentios, somos ramos enxertados na oliveira. O símbolo que Paulo usa para falar do povo de Israel é de uma oliveira, e que nós, os gentios, não éramos parte da oliveira, mas nós fomos ramos de outra árvore, enxertados nessa
oliveira. E você sabe, o enxerto agora passa a desfrutar da vida, da seiva que corre na árvore. Então a mesma vida, a mesma seiva que chamou Israel e trouxe Israel à existência, agora é a vida e a seiva que mantém o povo de Deus, a igreja, também pertencendo a um só povo de Deus. Agora, prestem atenção no que diz Isaías 11, do 1 ao 2. Eu acho que eu não coloquei, eu coloquei o texto aqui. Eu tinha colocado, olha, esqueci de editar, está aqui. Vamos lá, Isaías 11, do 1 ao 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Agora, por que a gente talvez devesse olhar para esse ramo de Jessé e entender que o profeta está falando de uma oliveira? E aí eu tenho uma teoria para falar para vocês. O ramo de Jessé fala da casa de Davi. A promessa para Davi era que Davi nunca deixaria de ter um sucessor no trono de Israel. E nós sabemos que os evangelistas, inclusive Mateus, deixa muito claro que Jesus era da família de Davi. Ele era um descendente de Davi para que se cumprisse a promessa. Agora veja só, em Zacarias 4, o profeta Zacarias, ele tem uma visão, e ele vê uma menorá. O que é uma menorá? É um castiçal, muito típico de Israel, que inclusive tinha dentro do templo. E nessa menorá, na visão, tem duas oliveiras, uma oliveira de cada lado. E o profeta tem o entendimento de que uma oliveira é Josué, e a outra oliveira é Zorobabel. Zorobabel é o príncipe de Judá, descendente de Davi. E Josué era o sacerdote. Então, se a oliveira simboliza Zorobabel, que simboliza o tronco de Jessé, a gente tem tudo para entender. Israel é simbolizada pela oliveira. A gente tem tudo para entender que Isaías 11, o tronco de Jessé, seja uma oliveira. Agora, veja só, o que Isaías está dizendo? Que o tronco de Jessé, aquele que surgirá da família de Davi, ele tem o Espírito do Senhor sobre ele. E aí, se a gente puxar do capítulo 61 de Isaías, Jesus mesmo leu o rolo do capítulo 61 de Isaías, e ele colocou sobre si, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu com óleo, para proclamar as boas novas, para o Espírito, e aí aqui o texto de Isaías diz, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de poder. A unção que está sobre Jesus, do Espírito sem medida, do Espírito que é dado a ele sem medida, como diz os 7 Espíritos de Deus que são colocados sobre Jesus, nos lembra do óleo da oliveira. Por isso que eu disse aqui, que no jardim do Getsêmani, nós encontramos a verdadeira oliveira em meio a outras oliveiras. Nós encontramos uma oliveira de carne, que anda, que fala, em meio às árvores. E aí a gente entende uma coisa, Jesus, a verdadeira oliveira, está no Getsêmani para cumprir, preste atenção, tudo que a oliveira antiga não cumpriu. Jesus está no Getsêmani para cumprir tudo que Israel não foi capaz de cumprir. Jesus encarna Israel. Jesus encarna a missão de Israel. Por isso que eu tenho em casa um livro, acho que o Tiago deve ter também, um livro desse tamanho chamado Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tem 2.000 e não sei quantas páginas.
só explicando as referências que o Novo Testamento faz ao Antigo Testamento. Por que isso? Para dizer, vez após vez, Jesus é o novo Moisés, Jesus é o novo Davi, Jesus é o novo Noé, Jesus é o novo Adão, Jesus é o cumprimento de Isaías, Jesus é o cumprimento de Jeremias, Jesus é o cumprimento de Zacarias, Jesus é o templo de Salomão. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Em todas as coisas, Jesus é a personificação, ele é a encarnação da missão de Israel. Qual era a missão de Israel? Ser uma nação sacerdotal que manifestasse a graça de Deus em meio aos povos. O que Jesus faz? Ele é a encarnação da missão de Deus para mostrar ao mundo que ele é o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote. Por isso que Jesus é a oliveira que Israel nunca foi. Ele personifica a missão da oliveira que Israel nunca conseguiu cumprir. Ele faz o que Davi não foi capaz de fazer, porque Davi só imaginou construir o templo. Jesus é ele mesmo, o templo vivo. Ele liga céus e terra. Ele mesmo é o verdadeiro óleo da oliveira. Ele tem um espírito sobre si sem medida. Ele tem o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de poder. Por isso que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E se você se lembrar, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vinha sobre pessoas específicas para tarefas específicas. O Espírito do Senhor não habitava nas pessoas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Por isso que o Espírito do Senhor vinha principalmente sobre reis, sacerdotes, não é? Por isso que a gente vê eles sendo ungidos. Os sacerdotes eram ungidos com óleo na cabeça. Os reis eram ungidos com óleo na cabeça. E Jesus está dizendo, eu tenho o Espírito do Senhor sobre mim. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Isso na teologia nós chamamos de os 3 ofícios de Cristo. Cristo é verdadeiramente rei. Por isso que nós cantamos, coroai o Rei dos Reis. Ele é o único verdadeiro sumo sacerdote. E ele é o último e o verdadeiro profeta. Por isso que ele diz, está escrito. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Porque ele está acima de Moisés, ele está acima de Isaías, ele está acima de Jeremias. Ele é a verdadeira oliveira. E ele será, e olha que interessante, Israel foi infiel. Jesus está no Getsêmani para ser fiel. Onde Israel falhou, Cristo vai obedecer. Onde Israel pecou, Cristo não vai pecar. Ele vai pagar o preço do pecado. E aí, nós entendemos a angústia da verdadeira oliveira, a angústia de Jesus. O ungido, o Mashiach, o Messias. A palavra Messias literalmente é o ungido com óleo. O ungido que foi prensado no nosso lugar. Getsêmani é um lugar onde a azeitona é prensada para que se dê óleo. E naquele Getsêmani, Jesus foi prensado para que eu e você não precisássemos ser. E aqui nós vemos a mais profunda angústia que se apoderou de Jesus. Nós vemos a sua completa humanidade. E aí a gente vai falar sobre Jesus orando repetidas vezes. A Lilian até falou isso aqui, né? A gente ora repetidas vezes, não é porque a gente não tem fé. E a gente vai chegar aí. Mas antes eu quero olhar para o conteúdo da oração. O conteúdo da oração de Jesus. Primeira coisa que ele diz, ele pede que o cálice seja afastado dele. E eu tenho certeza que na cabeça de muita gente que tem vergonha de perguntar, porque essa é uma oração muito conhecida, uma história muito conhecida. Sabe aquele do Chaves que fala assim, que cálice é esse? Aí o crente Chaves diria, essa é fácil, manda outra, né? Essa é muito fácil, manda outra, essa eu sei. Mas no fundo a gente dá aquele sorriso amarelo, porque a gente não sabe muito bem que cálice é esse que nós estamos falando. Que cálice é esse que Jesus pede que seja afastado dele? E aí nós vemos que em muitos lugares do Antigo Testamento, o cálice é associado com a ira de Deus sobre as nações da terra. O profeta Isaías, Jeremias, outros profetas, dizem que o cálice da ira de Deus será derramado sobre as nações, dando a retribuição do pecado dessas nações. Se você se lembrar, a gente falou sobre isso, Apocalipse usa os 7 cálices.
Tem as 7 trombetas, tem os 7 cálices, e ele fala que os 7 cálices são a ira de Deus derramada sobre a Babilônia. E a Babilônia, em Apocalipse, significa todo poder opressor contrário ao reino de Deus. A Babilônia não é a Babilônia é a Babilônia, é a Síria, é qualquer império da Grécia, qualquer império antigo, romano, que foi contrário ao poder de Deus e ao reino de Deus. Então, a ira de Deus é simbolizada no cálice, que é derramado principalmente pelo quê? Pelo adultério espiritual das nações. Só há um Deus a ser adorado. E quando as nações da terra coroam outro Deus que não o Senhor revelado no deserto a Moisés e ao povo de Israel, o Deus Jeová, o grande eu sou, o que é chamado por tantos nomes no Antigo Testamento, quando as nações adoram outro Deus que não esse, isso é simbolizado como um adultério espiritual. Idolatria. E por isso essas nações serão derrubadas. Por isso que a verdadeira adoração é simbolizada pelo casamento com o cordeiro, e a idolatria, o adultério. Por isso que a Babilônia será derrotada. E o que está acontecendo aqui é que nós vemos Jesus, o Filho de Deus encarnado, sem pecado, prestes a beber o cálice da ira do Pai. É interessante, né? O Filho de Deus que nunca pecou, está prestes a beber o cálice de todo o pecado da humanidade. Por isso que Jesus manifesta tanto a sua humanidade que ele fala: Senhor, Pai, será que não tem um outro caminho? Será que não tem uma outra solução? Será que não teve um gênio aí que teve uma outra ideia? Uma outra forma da gente fazer isso? E aí é interessante que a angústia de Jesus parece não estar relacionada somente aos horrores da cruz. Que a gente fica parecendo assim, né? Eu tenho medo de fazer exame de sangue. Então você imagina se eu soubesse que eu ia ser crucificado. Né? Enfim, eu já chego no laboratório falando: moço, eu tenho medo, eu tenho esse tamanho, mas eu tenho medo de fazer exame de sangue. Então, hoje eu já vou sozinho, né? Que é um grande avanço. Antes eu tinha que levar alguém comigo de medo. Então veja só, a gente acha, eu leio o texto, a minha tendência é achar: Jesus está com medo do que está por vir. Mas é algo muito mais profundo. Jesus não está com medo da cruz, ser crucificado só. É claro que isso também afeta o coração dele. Mas eu acho que, olhando a big picture, olhando o quadro geral do que os evangelhos apresentam, Jesus está para experimentar algo que ele nunca experimentou na sua vida. Ele está para experimentar o que significa ser pecador. Ele está para experimentar uma separação do Pai que ele nunca teve. O que Jesus está dizendo é: Pai, será que tem um outro jeito que eu não precise me separar do Senhor? Será que tem um outro jeito que eu não precise ser afastado do Senhor? Porque a gente diz que na cruz Deus virou as costas para Jesus. O que Jesus estava tentando evitar era esse momento. O abandono de Deus, a sua ira destinada a pecadores. Jesus representava Israel e o verdadeiro Israel, tanto na sua punição quanto na sua salvação. Veja, Paulo diz que nem todo de Israel é verdadeiro israelita. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus morreu pelo verdadeiro Israel. Jesus morreu por aqueles que foram selados no sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus morreu e salvou todos aqueles a quem ele chamou para serem seus. Por isso que João capítulo 1 diz: ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas aos que o receberam, sempre tem aqueles que não receberam. E Jesus levou os pecados e morreu por aqueles que receberam da sua graça e do seu poder. Ele experimentou a angústia da total separação de Deus na cruz, para que eu e você não precisássemos experimentar tal agonia. Quando eu preguei sobre o inferno aqui ano passado, a gente imagina o inferno com tantas coisas. E, enfim, eu já falei sobre isso, quem quiser estar lá no canal, mas o principal do inferno que deveria nos aterrorizar é que simplesmente o inferno é um lugar sem Deus. A gente não conhece um lugar sem Deus. Nem o mais ateu dos seres humanos conhece um mundo sem Deus. Porque ele diz que Deus não existe no mundo de Deus. Agora você já imaginou o que é
para o Filho de Deus, que tem a plenitude de Deus, experimentar o abandono total de Deus. Para que eu e você não precisássemos viver esse horror. Para que eu e você não precisássemos viver esse horror. Por isso que a gente tem que cantar, pela cruz eu dou graças, pelo amor eu dou graças, por isso eu agradeço. Jesus bebeu o cálice da ira no lugar de Israel. A oliveira foi incendiada, mas ela não foi destruída. A oliveira foi restaurada. E agora da igreja que forma o povo de Deus. E aí a gente olha para a oração de Jesus ao Pai. E pela primeira vez nos evangelhos, o Pai diz não para Jesus. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele ora e fala alto, e aí ele depois tem um comentário da oração, ele fala, Pai, eu estou falando alto, para que as pessoas saibam que o Senhor me ouve, porque eu já sei que o Senhor me ouve. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se tivesse só eu aqui, eu nem ia falar alto, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Mas para que os outros saibam, eu vou falar bem alto. Jesus tinha plena convicção de que o Pai lhe ouvia o tempo todo. Jesus tinha, por isso que ele orava tanto. E aí é interessante que Jesus sai da última ceia, ele leva os 12, aí Judas já não está mais, então ele leva os 11, porque Judas já foi buscar os líderes e os soldados. Ele leva os 11 ao jardim, mas tem um momento que ele fala para os 11 ficarem, e ele chama Pedro, Tiago e João para ir um pouquinho mais à frente com ele. Esse era o grupo mais íntimo de Jesus. Eles estavam juntos no barquinho, como a gente canta desde criança. Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas falando sério, eles estavam com Jesus nos momentos mais importantes do ministério de Jesus. No Monte da Transfiguração não estavam os 12. No Monte da Transfiguração estavam somente aqueles 3. Eles viram Jesus no ápice da sua glória. Eles viram Jesus transfigurado, com o rosto brilhando e a glória do Senhor brilhando. Eles ouviram a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho em quem eu muito me alegro. Eles viram toda essa glória e agora eles foram separados por Jesus e eles vão ver Jesus no seu momento mais baixo. No momento que Jesus está mais humilhado. No momento que Jesus está, talvez se a gente pudesse dizer em termos humanos, menos cheio da glória de Deus. Claro que ele nunca perde a glória de Deus, mas ali o resplendor era o menos visível possível. O texto bíblico diz que Jesus estava orando com o rosto no chão, em completa e total humilhação. Por isso que ele chama só aqueles 3, porque ele não se sente à vontade de abrir algo tão íntimo e tão profundo para os 11. Ele vai mostrar isso somente para aqueles 3. E mesmo assim ele pede para os 3 esperarem, ele caminha um pouco mais. E ele ora sozinho. Sabe por quê? Jesus sabia que ele tinha que fazer aquilo sozinho. Jesus sabia que ele não tinha ninguém para contar. A obra era somente dele. A missão é somente dele. Ele é o único que pode cumprir essa missão. Agora, os 3 discípulos que viram ele transfigurado estão vendo ele completamente sozinho, abandonado. Não há nuvem de glória, não há voz do alto, só tem Jesus ajoelhado no chão e um silêncio sepulcral. O Pai não falou não. O não é entendido pelo silêncio. Jesus falou, Pai, se for possível, afasta a tua ira de mim. E o Pai não falou nada. O Pai ficou em silêncio. E Jesus entendeu que era um não. Aí a gente pergunta, né? Por que Jesus orou 3 vezes? Por que ele precisou orar 3 vezes? Se Deus falou não na primeira, será que ele queria mudar a mente do Pai? E a gente sabe que não. Ele ora 3 vezes para se fortalecer na vontade do Pai. Veja o processo. Ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim. O Pai fica em silêncio, ele entende que é não. E aí ele fala, é a vontade do meu Pai. A gente precisa chegar nesse nível da gente se fortalecer em oração, de ouvir o não de Deus, e entender que o não de Deus nos capacita a cumprir a vontade dEle.
Porque o Pai não nos capacita a cumprir a sua vontade somente quando Ele fala sim. A vontade de Deus é no sim e no não. E nós temos que ser capacitados no sim e no não. O Hernandes Dias Lopes ele escreve uma frase muito bonita. Ele diz assim: Jesus se levanta da oração sem pavor, sem tristeza, sem angústia. A partir de agora, ele caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele triunfou de joelhos no Getsemane e está pronto a enfrentar os inimigos e a morrer vicariamente na cruz. Daqui para frente, a gente vai ver que Jesus não vai ter mais essa atitude frágil. Agora Jesus vai manter uma atitude altiva, uma atitude firme, uma atitude séria e compenetrada diante das acusações. O momento de fraqueza foi quebrado diante da oração 3 vezes repetida. Por isso que a gente precisa entender que Jesus sai desse período de oração que a gente fala, ele está repetindo. Não, ele sai fortalecido. O triunfo da vida de oração é saber que a vontade do Pai está sendo feita, mesmo que a minha vontade não esteja. Vou falar de novo. O triunfo da vida de oração é saber que a vontade do Pai está sendo feita, mesmo que a minha não esteja. E aí você fala, né? E os discípulos que estão dormindo mais que tomaram maracujina, o que eles têm? O que está acontecendo com esses discípulos? Por que eles dormem tanto? Primeiro, era tarde da noite. Isso aqui já era madrugada. Já era da madrugada da quinta para a sexta. Mas Jesus ainda, no último momento, eu fico impressionado, o texto bíblico é maravilhoso. Quando Jesus diz, vigiem. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus não está repreendendo ali eles por dormirem ali. Jesus está dizendo, olha, aqui eu estou segurando a barra, mas vai chegar um momento que vocês vão estar na linha de frente. Jesus ainda, nesse momento, ainda ensinou. Ainda deu uma lição, ainda falou, olha, meus queridos irmãos, vocês ainda, um dia, precisarão estar na linha de frente. E nessa hora, vocês precisam vigiar, porque a carne é fraca, o espírito é forte. Isso é para nós. Nós precisamos orar e orar sem cessar para que a gente vigie em todo o tempo, para que a gente esteja ligado em todo o tempo, para que a gente saiba o que está acontecendo em todo o tempo. O mundo que a gente vive, a guerra é tão brava e tão constante que não dá para a gente cochilar. Não dá para a gente cochilar. E aí é interessante, porque da mesma forma que todos os discípulos foram testados, eu e você somos testados na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. E a nossa oração é para que nós sejamos aprovados. Os discípulos nunca imaginaram que Jesus iria viver uma frase da oração que ele mesmo havia ensinado para eles orarem. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora os discípulos estão vendo ali em primeira mão, Jesus vivendo isso, que a vontade do Pai seja feita e não a minha. Os discípulos que dormiram no Getsemane, todos eles, os 11, mais Paulo, viraram apóstolos. E a história nos conta, a Bíblia não, mas a história nos conta, que todos eles tiveram oportunidade de vigiar. A Bíblia conta que eles tiveram oportunidade de vigiar em oração. Em Atos a gente vê vez após vez a igreja e os apóstolos vigiando em oração. A luta acontecendo e eles vigiando em oração. Paulo, quando o naufrágio acontece, ele fala, não temam, porque um anjo do Senhor me apareceu e ele disse que ninguém aqui perderia a vida. Ou seja, havia uma comunicação divina, havia oração. E nós sabemos pela história, e a Bíblia não conta, que todos os apóstolos foram martirizados. Todos os apóstolos foram martirizados, menos João, que foi o único que morreu na sua velhice. Todos os outros foram martirizados de formas terríveis. E a gente sabe que eles foram testados. E eles foram, a seu tempo, aprovados. Quando nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, a gente precisa se lembrar do Getsemane. A gente precisa se lembrar do que significa vigiar em oração. No Getsemane, muitas vezes, eu e você vamos encontrar submissão à vontade do Pai.
a gente precisa aprender a se submeter à vontade do Pai. No Getsêmani, a gente aprende a perseverar em oração. Você ora 1, você ora 2, você ora 3, você ora 4, até que você entenda qual é a vontade do Pai. Você não está mudando a cabeça do Pai, entenda isso, hein? Você está se submetendo à vontade do Pai. No Getsêmani, aprendemos a triunfar na vontade do Pai, mesmo em meio ao sofrimento. E aí você lê alguns relatos de cristãos ao longo da história, que estavam indo... Tem um relato que eu nunca me esqueço, se eu não me engano, é de Clemente de Alexandria, discípulo do apóstolo João. Ele foi condenado a ser devorado por leões. E teve uma hora que a caravana que levava ele para Roma foi interceptada por discípulos dele que queriam salvá-lo. E ele gritou para os discípulos, o que a gente imaginaria? Ainda bem que vocês apareceram para me tirar dessa roubada. E ele gritou, falou assim, vão embora, o que vocês estão fazendo? Eu estou adaptando as palavras, mas o que ele disse foi isso. Eu finalmente estou tendo o privilégio de morrer por Cristo, e vocês querem me tirar dessa? Aí ele termina dizendo, não orem para que os leões não me comam, orem para que os leões tenham tanta fome, que não sobre nenhum pedaço meu, e que eu glorifique a Cristo com todos os pedaços do meu corpo. Esse é um discípulo de Jesus, que de forma extrema, entendeu que triunfar na vontade do Pai não significa triunfar aos olhos do mundo. Significa ter alegria e plena esperança, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a lutas. Quando a gente passar pelos dias escuros da nossa alma, quando a gente estiver no nosso Getsêmani, lembre-se, Jesus já esteve lá antes por você. Quando a gente precisar se ajoelhar no Getsêmani, lembre-se que você tem uma companhia maravilhosa. Hebreus diz, nós temos um sumo sacerdote que sabe exatamente todas as coisas pelas quais nós sofremos. Ele se identificou conosco em tudo. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que eu e você não precisássemos beber. Você pode fechar os seus olhos? Agradecer a Jesus nesse momento. Pedir a Ele que fale com você, pedir a Ele que te ensine. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não enfrentamos dias difíceis da nossa vida sozinhos. Obrigado porque nós não enfrentamos momentos difíceis sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigado porque no Getsêmani, quando nós precisamos nos ajoelhar, em dor, em angústia, em desespero, o Senhor está ali ajoelhado ao nosso lado. O Senhor está ali ajoelhado ao nosso lado. O Senhor está ali conosco dizendo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Mas que seja feita a vontade do Pai e não a sua. Para que o Pai seja glorificado e não você. Para que a vontade do Pai seja feita e não a sua. Para que o reino de Deus seja estabelecido e não o seu. Senhor, nos ajude. Nos ajude a entendermos. Para entendermos o que é verdadeiramente te servir, o que é verdadeiramente te honrar, o que é verdadeiramente te glorificar. Obrigado por esse amor, obrigado por essa graça, obrigado por esse poder que nós encontramos na cruz do Calvário, o poder que nós encontramos na submissão, o poder que nós encontramos em te glorificar, em te amar, acima de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a sermos assim como a oliveira, perseverantes em meio a dias difíceis, fiéis em meio a circunstâncias contrárias. Obrigado porque nós não éramos parte da oliveira e o Senhor nos enxertou nela. Obrigado porque nós não éramos parte do teu povo e o Senhor nos colocou em meio ao teu povo. Obrigado porque nós hoje somos parte da tua família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.